Hoje vamos contemplar a sabedoria investigativa, também chamada de sabedoria discriminativa. Ela é representada pela cor vermelha, está associada ao elemento fogo e diz respeito a esse tema bem importante na educação, que é a nossa capacidade investigativa. Então, uma primeira coisa que a gente poderia investigar sobre essa sabedoria é justamente por que será que ela tem essa dupla tradução, né? Esse duplo nome. Já na literatura disponível em inglês sobre as 5 sabedorias, existe essa dupla possibilidade, tanto dela ser chamada sabedoria investigativa como sabedoria discriminativa. Falando sobre esse tema, a Francesca Fremantle, que é uma pesquisadora genial de línguas antigas, orientais, né? As línguas nas quais os textos do Dharma foram escritos, e ela foi aluna do Shogyen Trungpa Rinpoche também, então uma grande pesquisadora. Ela aborda essa questão do nome dessa sabedoria. E aí ela diz que o nome original da sabedoria, que é Pratyavekshana Jnana, já possui no seu sentido em sânscrito qualidades que tanto podem ser interpretadas como investigação quanto como discriminação. Então ela diz que na realidade a base presente nessa palavra, Pratyavekshana, é essa atitude de olhar atentamente para alguma coisa. Olhar demoradamente, né? Isso tanto pode ser interpretado como investigação quanto como discriminação. Então, quando ela discorre sobre o significado desse termo original, ela descreve 3 aspectos sobre essa palavra que ela gostaria de destacar. O primeiro é esse mesmo da observação, de estar atento a alguma coisa. E aí ela relaciona esse significado com a própria postura através da qual o Buda Amitabha, que é o Buda que representa essa sabedoria, é apresentado pictoricamente, artisticamente. Ele é representado sentado em meditação, com as mãos apoiadas juntas em seu colo e olhos semicerrados, analisando profundamente o seu objeto de contemplação, em uma atitude de profunda atenção. Mas ela também descreve que esse termo Pratyavekshana tem uma outra qualidade, né? Um segundo significado que ela gostaria de apresentar, que é quando essa ideia de observar, de prestar atenção, também se funde com uma ideia de cuidado. É uma atitude que em português a gente poderia descrever como velar. Sabe quando alguém está doente, um filho à noite doente, com febre, e a mãe vela por ele ao lado da cama e fica ali completamente atenta, completamente voltada àquela relação, mas com uma profunda atitude de cuidado, né? Também quando um assistente presta assistência a alguém, a assistente de um mestre, por exemplo, ela está sempre atenta e disponível, cuidando, prestando atenção naquilo que ela precisaria oferecer a cada momento, né? Então, essa atitude de velar, tomar conta de, ou assistir, prestar assistência a. E aí, nesse significado, a Fremantle apresenta esse conteúdo, tanto de solicitude, quanto de apreciação mesmo, consideração, respeito, estima, amor, é uma forma de amor, né? Ainda segundo essa autora, a Fremantle, ela diz que esse significado do presente no sânscrito não foi mantido na tradição tibetana, esse significado. Mas ele combina muito bem com essa qualidade compassiva e cuidadosa associada à sabedoria vermelha, que na tradição tibetana está ligada ao símbolo do lótus. É a família do lótus, a família Padma.
Então, toda a sabedoria vermelha está associada a essa família búdica Padma, que é a família do lótus, é a família exatamente da compaixão. Fremantle apresenta ainda um terceiro lugar, um terceiro significado, que é um elemento perguntador, assim, uma curiosidade, uma busca, uma indagação presente na maneira como esse termo Pratyaveksana é usado nas línguas da Índia moderna. E aí ela diz que contemporaneamente esse termo justamente significa investigação, exame, indagação, pesquisa. Então, resumidamente, esse termo, o nome dessa sabedoria, diz respeito não apenas a essa habilidade de distinguir entre diferentes objetos de percepção, discriminar, mas também a essa capacidade de olhar profundamente, demoradamente, para cada fenômeno, para cada objeto de investigação. Aí na Escola Caminho do Meio, a gente tem usado o termo sabedoria investigativa, porque a gente acredita que a investigação é uma qualidade fundante de qualquer conhecimento, é a base da ciência, é a base da construção do conhecimento, né? Então é uma noção muito cara, muito preciosa para o campo da educação. Mas ainda assim é necessário guardar essa noção de discernimento, de discriminação, que também tem uma grande importância. Se a gente olhar de forma ampla para as 5 sabedorias, essa capacidade de análise, de investigação, mas também de discernimento, de diferenciação, tem uma importância muito grande. Justamente sobre isso que a gente vai seguir conversando. No contexto da educação, a nossa capacidade investigativa é um tema muito importante. O nosso interesse pela realidade à nossa volta. A gente tem um interesse vivo e genuíno por conhecer a realidade, por conhecer cada uma das coisas que nos cerca. E essa é a base do conhecimento. Então, quando a gente olha para a escola como um lugar no qual o conhecimento que já foi construído antes, historicamente, deveria apenas ser transmitido para as crianças, a gente, por um lado, tem um aspecto favorável de garantir o acesso no sentido de democratizar e universalizar o acesso a um sistema de conhecimento, né, já previamente organizado, historicizado. Porém, por outro lado, a gente acaba esvaziando o lugar da criança como o sujeito aprendente, curioso, criador de conhecimento. Não apenas alguém que vai absorver descobertas que outras pessoas fizeram em outros momentos, mas alguém que é capaz de descobrir também. Então, essa forma de aprender, de conhecer, olhando as crianças como sujeitos, né? Não só as crianças, como os estudantes de maneira geral, os aprendentes, sejam eles adultos, adolescentes, é uma forma que coaduna com a realidade no sentido de que cada pessoa que descobriu alguma coisa ou que construiu algum tipo de conhecimento que depois acaba sendo transmitido nas escolas, nas universidades, partiu de algum lugar. E esse lugar geralmente foi uma pergunta, geralmente foi uma curiosidade, geralmente foi um interesse, um assombro por algo que talvez outras pessoas ao redor dela considerassem banal, normal, né? Então, a gente pode pensar, por exemplo, nas perguntas que Albert Einstein se fez e que fizeram ele criar todo um sistema de conhecimentos muito à frente do tempo dele, por se inquietar e se fascinar com perguntas como, por exemplo, como seria eu andar de bicicleta
em cima de um raio de luz. A que velocidade eu alcançaria se eu andasse de bicicleta em cima de um raio de luz? Ou o que é que acontece com a fumaça quando ela some no ar? Para onde ela vai? Ou um torrão de açúcar dentro do meu chá, para onde ele vai? Então, coisas que a gente tomaria como triviais e que ele tomou como extraordinárias e dedicou muito tempo de investigação e dedicação intensa para investigar esses enigmas, né? Esses verdadeiros mistérios, assim. Então, esse fascínio diante da realidade conecta com esse elemento que representa essa sabedoria, que é o elemento fogo, né? Esse brilho, essa paixão, essa coisa que faz alguém se aprofundar e se dedicar longamente a um tema até o ponto de descobrir, de encontrar reais descobertas e respostas. E geralmente esse processo é extremamente transformador. E essa transformação também é um dos aspectos simbolizados pelo elemento fogo. Então eu lembro sempre de uma criança quando eu estava entrando na escola Caminho do Meio, uma vez, no pátio, e aí tinha uma criança de 3 anos, 2 anos e meio, agachada, todo o tempo que eu estava percorrendo a trilhazinha do bosque. Tava essa criança encolhida, olhando alguma coisa no chão que eu não conseguia ver o que era. A mãe dela de pé ao lado. Isso alguns metros antes da porta do maternal, que era para onde elas estavam se encaminhando. E aquela criança ali parada, quando eu cheguei mais perto, que eu olhei mais de perto, eu vi que era uma trilhazinha daquelas de formiga, sabe? Quando tem um caminhozinho de formigas uma atrás da outra, carregando coisinhas assim. E aí aquela menina estava ali agachada, completamente entregue à observação daquelas formigas se movendo, né? E quantas coisas as crianças veem que a gente passaria batido, né? Que a gente nem prestaria mais atenção e que para elas é um mundo novo se descortinando. Então, dentro de um pátio ao ar livre, um bosque, um conjunto de árvores e quanta riqueza de descobertas de cada semente, uma diferente da outra, ou cada folha com as suas ranhuras, com as suas texturas, com seus desenhos, completamente uma riqueza, né, de diferenças ali. E que as crianças podem brincar todos os dias no mesmo espaço e nunca se entediar, sempre estarem descobrindo coisas diferentes nesse ambiente natural, porque a natureza oferece isso que dentro das crianças ecoa nesse brilho, né? Aí as grandes pequenas coleções de coisas que elas reúnem e comparam, né? E olham e percebem aquelas sutilezas. Então, como que a gente poderia viver um processo de relação com uma aprendizagem, com a realidade e com a construção de conhecimento que partisse dessa preservação da pergunta, dessa preservação do encanto, do fascínio, do entusiasmo, do interesse em descobrir, e não apenas a repetição de descobertas feitas anteriormente e que eu memorizo e revivo, mas não necessariamente dessa forma viva, quente, né? E conectada com a realidade ao meu redor. Então, como que a gente poderia olhar para a realidade à nossa volta, não apenas preservar isso nas crianças, mas nós adultos também? Reencantarmos o nosso olhar no sentido de perceber que a realidade não é trivial. Cada uma das coisas à nossa volta tem muito a nos ensinar. Cada fenômeno que a gente está vivendo, cada encontro, cada dia tem a possibilidade da gente aprofundar o nosso olhar, da gente descobrir muitas facetas da nossa experiência e da nossa realidade.
Então, se tomarmos o próprio budismo como um sistema de conhecimento, uma forma de compreender o funcionamento da mente, a gente vai ver que todos os ensinamentos, em toda a sua abrangência e profundidade, nascerão inicialmente dessas perguntas, dessa habilidade de investigação que o próprio príncipe Siddhartha, ali antes ainda de se tornar o Buda, manifestou. Ele ficou em dúvida sobre coisas que nós muitas vezes tomamos como coisas triviais. Então, ele parou e se perguntou: por que existe sofrimento no mundo? Por que a gente nasce, envelhece e morre? Qual que é o sentido? Como que o sofrimento se constrói? Então, com base nessas dúvidas, nessas perguntas, nesse fogo que ardeu dentro dele, de vontade de descobrir, ele mergulhou numa pesquisa intensa até encontrar as respostas que ele estava buscando. E aí, a partir daí, surgem os ensinamentos. Então, é muito importante a gente lembrar dessa atitude expressa, manifestada pelo próprio Buda, Shakyamuni, o Buda histórico, quando ele para tudo para se dedicar a uma pesquisa, a uma investigação, com todo o seu ser empenhado naquilo. É uma paixão enorme, né? Uma grande capacidade de decisão e de dedicação e de sustentar um interesse e um entusiasmo, sustentar aquela chama, né? Que são todas formas da gente compreender um elemento fogo saudável ali, transformando gradativamente aquele investigador, aquele pesquisador, o próprio Buda, né? Na relação que ele mesmo estabeleceu com as suas perguntas e com as respostas que ele foi encontrando. Mas aí uma coisa muito importante também com relação a essa sabedoria é o método que o Buda usou, que foi essa investigação direta dentro do laboratório do próprio silêncio. Então, o silêncio, a atenção aberta, silenciosa, é o próprio método que o Buda usou e é o método da própria sabedoria investigativa. É muito diferente quando a gente olha para alguma coisa e a gente simplesmente reedita conhecimentos prévios que a gente tem sobre aquilo, e quando a gente realmente se abre para se colocar na relação com aquele objeto de investigação, né? Com aquela experiência que a gente está vivendo. Então o Lama sempre reforça, o Lama Padmasambhava sempre reforça essa importância do não saber, que é aquela máxima do Zen que o Lama Santen sempre cita, apenas não saiba. A importância desse aprendizado dentro do silêncio, a partir do silêncio, e que o silêncio oferece, né? Então, uma metáfora muito importante para a gente poder entender essa sabedoria, entender qual que é esse conhecimento que se dá por dentro do silêncio, por dentro da pergunta, da abertura, é a metáfora do nó, de quando a gente olha para um nó. O Lama explica isso, né? Então, a gente tem um tecido, um lenço, e aí esse lenço é atado, tem vários nós sobre ele. E aí, para a gente olhar para esse lenço e aprender como desatar esse nó, a gente não usaria uma teoria prévia, porque cada nó é diferente do outro. Mas a gente usaria essa atitude de parar, ser capaz de parar e observar aquele lenço por tempo suficiente até que a gente perceba como é que ele foi atado. E assim a gente seja capaz de desatar. Então, essa atenção presente para poder perceber como o nó se ata é o que torna o próprio nó o professor do processo de como o nó deveria ser desatado. Então, é como se cada fenômeno em si
se a gente observa ele com a profundidade necessária e a gente tem o silêncio e a abertura necessários correspondentes, o encontro entre o fenômeno e esse silêncio é que é o próprio mestre, é a própria sabedoria, né? É o próprio ensinamento, se dá no encontro entre o silêncio profundo e o fenômeno em si, que aqui no caso da metáfora é o nó, mas poderia ser qualquer fenômeno, né? Então o Lama Santen explica que todos os ensinamentos surgem disso, dessa mente profundamente silenciosa e livre de pré-elaborações do Buda, com cada um dos fenômenos que surgem diante dessa mente. Todos os ensinamentos do Buda surgiriam desse encontro, né? Desse lugar. Então, quando eu olho para a sabedoria vermelha, para a sabedoria investigativa ou discriminativa, essa sabedoria do elemento fogo, ela é essa sabedoria do silêncio, ela é essa sabedoria da atenção. E ela é essa sabedoria do encontro, né? Que no encontro entre o silêncio e o fenômeno, a sabedoria em si surge. No entanto, um aspecto muito importante da gente lembrar é que se por um lado, quando dentro desse profundo silêncio o Buda se coloca nesse lugar absoluto e completamente livre de pré-elaborações, por outro lado, quando ele olha para cada um dos nós, ele olha a nossa experiência de sofrimento, as nossas experiências múltiplas. Quando ele vê o sofrimento, quando ele vê o nó, aí ele vê o aspecto relativo e ele gera uma lucidez, um reconhecimento que é capaz de discernir no nível relativo aquilo que é favorável e aquilo que não é favorável. Aquilo que é capaz de nos oferecer liberação, de simplificar a nossa experiência, ampliar a nossa sensação de bem-estar, e aquilo que é capaz de nos enredar mais ainda, de nos gerar mais sofrimento. Então, embora no nível final, no nível absoluto, ele não tenha preconceitos e inclinações, no nível relativo, ele é capaz de estabelecer um caminho. Então, esse discernimento que vem desse reconhecimento de que as coisas são diferentes, tem esse poder de, em nível relativo, nos ajudar dentro da nossa experiência condicionada, da experiência relativa que a gente está vivendo. Então, isso é um mistério, isso é algo muito específico da visão budista da realidade, né? Dentro da qual o que é favorável e o que não é favorável não tem uma dureza, uma rigidez absoluta no sentido final, mas tem uma operacionalidade, tem uma importância no nível relativo. Então, antes a gente estava olhando a sabedoria amarela, a sabedoria da igualdade, que tinha esse perfume, né, das coisas terem um só sabor, da gente desenvolver uma equanimidade diante da realidade, da gente perceber um igual potencial de despertar e de florescer em todas as circunstâncias, que é a própria base da equanimidade, essa uma das qualidades incomensuráveis, né, das 4, a equanimidade, que é a gente ter esse coração estável diante do que quer que surja. Mas a sabedoria discriminativa, ela vai ensinar essa diferenciação. Ao mesmo tempo as coisas têm um só sabor, mas ao mesmo tempo também não é tanto faz. As coisas têm uma diferença. E é essa diferença que torna possível que o caminho surja. O caminho como esse caminho gradual
que nos oferece a oportunidade de compreender a fundo como o sofrimento se constrói e como a gente pode desconstruir ele, como a gente pode viver, estabelecer uma vida de forma a reduzir o sofrimento para nós e os outros seres e ampliar sukha, né? Ampliar essa experiência de conexão, relaxamento, felicidade para nós e para os outros seres. Então, esse discernimento está profundamente conectado à compaixão do próprio Buda, né? Que é ver os seres imersos em sofrimento de sonho, são sofrimentos que não existem no nível absoluto, mas que existem no nível relativo. E a partir daí gerar todos os ensinamentos e todo o caminho que é relativo, que é gradual, mas que é aquilo que é possível para nós no ponto em que a gente está. Então, também na educação é muito importante a gente olhar para as crianças e a gente ver aquilo que é favorável para elas e aquilo que não é favorável para elas. E a gente desenvolver, sim, esse discernimento. A gente entender que em nível relativo, sim, algumas coisas serão mais favoráveis que outras para as próprias crianças. Mas quando a gente adota essa compreensão do que é mais favorável, do que é menos favorável, essa construção desse olhar de discernimento, não apenas nessa visão dicotômica, né? Mas partindo desse olhar aberto para cada criança e para cada situação, a gente corre menos risco da nossa intervenção ser apenas uma reedição de valores morais que a gente incorporou de forma mais ou menos reflexiva ou mais ou menos autoritária, dependendo do processo de educação que cada um de nós viveu, né? Mas a gente não deveria simplesmente se tornar reeditores de valores e coisas que a gente mal refletiu sobre eles, né? Simplesmente perpetuando uma coisa sem aprofundar o olhar. Então, se a gente assentados na sabedoria discriminativa ou investigativa, mantém esse olho de investigação a cada momento na relação com as crianças e em cada experiência a gente procura aprender da própria experiência, a gente vai desenvolver esse discernimento mais vivo. Ah, isso aqui não é favorável, não simplesmente porque eu estou partindo de alguma letra morta, mas porque eu estou vendo de fato o que está diante de mim. Eu estou presente, aberta, viva, vendo o que está diante de mim. A criança ali naquele momento. E aí eu posso interferir de uma maneira mais saudável, mais inteira, né? Mais íntegra, mais atenta, de fato. Então a gente vai estabelecer um caminho, um conjunto de valores que não precisa ser rígido, mas que vai ser favorável e que vai ajudar a criança a reconhecer como ela pode potencializar essa experiência de reduzir o sofrimento e ampliar a felicidade. Então, essa é a motivação compassiva dos Budas e dos mestres, né? Que a gente possa alcançar a felicidade, que a gente possa alcançar um nível de liberação da nossa experiência de sofrimento. E é como se fosse importante a educação ou qualquer intervenção educativa guardar no coração essa motivação compassiva também. Então, essa sabedoria vermelha, representada pela flor do lótus, família Padma, o próprio lótus, ela carrega em si essa compaixão, essa percepção da nossa multiplicidade, cada um de nós, e os mestres olham para nós, as nossas diversas situações, e eles sentem essa compaixão, eles sentem esse interesse por nós. Também ouvi dizer que é por isso que as roupas dos mestres são vermelhas na tradição tibetana. E o Lama Santen costumava explicar que essa sabedoria ela oferece
o fio que orienta nossas ações, como se fosse o fio dentro do mala, no qual ele trazia essa imagem de cada conta ser um meio hábil, mas os meios hábeis todos eles surgem com um fio por dentro. E esse fio é esse reconhecimento que a sabedoria investigativa nos traz. Assim, através da sabedoria investigativa, nós vamos desenvolver essa habilidade de distinguir aspectos positivos, aspectos negativos, essa capacidade de investigar o que surge à nossa frente, aprofundar, testar, pesquisar, buscar respostas, observar. Isso nos oferece essa habilidade de estruturar o nosso caminho, promovendo uma crescente compreensão sobre nós mesmos, sobre o mundo ao nosso redor e possibilitando formas mais lúcidas e mais favoráveis de viver.